Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Shalom, amada igreja, shalom, amados em Cristo, shalom aqueles que também não conhecem a Cristo. Paz seja convosco, amados de Alto Araguaia, irmãos de Alto Araguaia, irmãos de Santa Rita do Araguaia, irmãos em todo o Brasil, em toda a nação brasileira e os demais irmãos que reconhecem a palavra soberana de Jesus na nossa história de vida, na nossa trajetória de vida e tem o Senhor Jesus como único e total Salvador, aquele que nos dá uma esperança plena de estarmos com Ele eternamente através do seu retorno e através da salvação em Cristo Jesus. Eu quero compartilhar com os irmãos um texto que está em Mateus, capítulo 4, do versículo 12 ao 17. Nós vamos ler e eu creio que Deus falará conosco, porque Ele é tremendo, Ele é poderoso. Aos amigos pastores e líderes de ministério, aos irmãos em Cristo, que nós possamos, amados, nesses dias, nesses tempos, hoje, nesta sexta-feira de maio, passaram-se tantos dias e tantos meses desde janeiro. E talvez nós fizemos alguns projetos de vida e estabelecemos algo do reino de Deus para a cidade em que nós estamos inseridos. Mas que você tenha consciência plena de que nós precisamos resgatar vidas, que nós precisamos declarar vida, declarar o Evangelho, profetizar vida àqueles que estão morrendo nas ruas, nas praças, nos prostíbulos, nas casas de recuperação, nas casas de drogas, aonde vende drogas, nos bares de prostituição das nossas cidades. Nós precisamos declarar vida, porque o Evangelho é vida, Jesus Cristo é vida. Por isso, amados, seja um coparticipante do reino de Deus, eu e você, que declaremos e profetizemos vida a estas terras de Santa Rita do Araguaia, de Alto Araguaia e das demais cidades do Brasil e dos povos não alcançados em nome de Jesus. A palavra de Deus diz assim, em Mateus capítulo 4, versículo 12 em diante, fala sobre Jesus voltando ou retornando para a Galileia. Diz assim, ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia. Deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira do mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Aleluia! O povo que jazia em trevas, viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Que passagem poderosa também está no Evangelho de Marcos e de Lucas, mas nós estamos lendo no Evangelho de Mateus. Esta passagem poderosa, amados, ela está dizendo que terra de Zebulon, terra de Naftali, a caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Amados, antes instituída ao povo judeu, ao hebreu, que a palavra ou o domínio ou Deus era Deus só deles, mas ele instituiu algo tremendo que deu a mim e a você, como outrora gentios, a oportunidade de estar na presença dele e ser salvo por ele. Não mais somente o judeu, mas para os judeus e gentios estabelecia esta abertura, este valor tremendo de conhecê-los e de instruí-los ao evangelho de paz. E a palavra de Deus diz algo tremendo. Quando Jesus entra nesta terra, o povo, versículo 16, o povo jazia em trevas, que estava sob domínio das trevas, viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes
a luz. Que coisa tremenda. Aquele povo, aquela nação, aquelas pessoas que estavam em vida de morte, em trevas, vivendo subjugados pelas coisas do mundo, pelas coisas de Satanás, não a luz, não as coisas de paz, as coisas do reino de Deus. Amados, na nossa terra, em qualquer cidade, existem pessoas que ainda estão em trevas, porque não conheceram a luz. Aqui, em Alto Araguaia, em Santa Rita do Araguaia, ainda existem pessoas em trevas. Lá da cidade que eu vim, do Paraná, de Paranaguá, ainda existem pessoas em trevas. Em Curitiba, em Londrina, em Rondonópolis, em Jataí, em Cuiabá, em Alto Garças, Alto Araguaia, que nós falamos, Mineiros, Jataí e tantas outras cidades, São Paulo. Todas as cidades do Brasil, ainda existem pessoas que estão em trevas. Aonde jazia em trevas, viu uma grande luz. Aonde, aqui está dizendo, o povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. Aqueles que vivem, amados, sob domínio das trevas. É algo tenebroso, algo intenso para a morte, porque essas pessoas, na face, na fisionomia deles, vocês conseguem ver o semblante que não há paz, porque não conheceram a luz, não conheceram a Jesus, porque aonde ele entra, aonde ele passa, aonde ele fala, aonde ele ministra, tem que prevalecer a luz e não mais as trevas. Portanto, no coração desses homens, dessas mulheres, ainda não resplandeceu a luz, porque eles rejeitaram o Evangelho, rejeitaram a Jesus, o nosso Senhor. E quando eu e você entendemos isso, amados, nós entendemos que, da mesma forma que Jesus se afastou em um determinado momento e foi para outra cidade, para se cumprir as Escrituras, a profecia de Isaías, agora se cumpre através da palavra dele, onde ele fala: ide pregar o evangelho a toda a criatura, até os confins da terra. O ide do Senhor é para que nós, que conhecemos o evangelho, possamos proferir este evangelho vivo, mas para que nós também sejamos luz e sal da terra. E se nós somos luz, onde há trevas não poderá prevalecer. E prevalecerá a luz de Deus. Então, quando esta palavra declara, no versículo 17, daí por diante passou a Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, no coração do homem que está em decadência, no coração do homem que está em trevas, não pode prevalecer a luz enquanto ele não reconheça que Jesus é soberano e que ele precisa se arrepender. Então, nesta noite é uma oportunidade de arrependimento e de que reconhecer que você e eu precisamos de Jesus. Talvez você ainda não reconheceu, talvez você ainda viva em trevas ou sob domínio das trevas. E talvez você fale: mas pastor, que história é essa? Só porque eu não vou na igreja eu vivo em trevas? Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo, você que murmura, que bate na sua esposa, que bate sem necessidade nos seus filhos, que espanca animais, que faz corrupção, que faz discórdias, que rouba, que transgride a lei do homem, que faz tantas outras coisas. Isso é estar em trevas. E talvez eu esteja falando para ninguém que está em trevas, ou talvez eu esteja falando para alguns. Você é que decide aceitar ou não o que você está vivendo. Você é que decide compreender ou não esta palavra, ou o que eu estou proferindo. Você é que decide estar nesta transgressão e viver em trevas, ou viver na luz e uma vida de paz, através do conhecimento do Evangelho, através do conhecimento da luz de Deus e através do arrependimento. Porque quando se arrepende dos seus maus caminhos, Jesus ouve, Jesus reconhece que houve um arrependimento genuíno e te dá a liberdade de expressar a paz, de viver em paz e estar inserido no seu reino inabalável e poderoso. Agora a nós veio a palavra poderosa de luz e não de trevas, a palavra poderosa de paz e não de guerra, para que eu e você reconheçamos os nossos pecados, reconheçamos que estamos vivendo em trevas e entreguemos e passemos agora a viver na luz de Deus. Entregamos a vida a Ele,
Estamos sob domínio dele porque ele é o nosso Senhor e Salvador, não como um domínio de patrão e escravo, não, como pai e filho. Esse é o domínio das regras e valores. Quando um pai corrige o seu filho, da mesma forma, Deus vai nos corrigir quando for necessário. Portanto, amados, que você reconheça que agora, quando Jesus entra no domínio aonde há trevas, ele se torna o resplandecer da sua glória e a luz dele prevalece naquele lugar e transforma todas as vidas e transforma todo aquele que deseja e quer. Por isso ele pregava e começava a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Se eu e você entendemos isso, amados, você precisa entender que o retorno de Jesus está próximo. E para que você esteja com ele eternamente, eu e você precisamos nos arrepender e viver em santidade para que no grande dia, no seu retorno, ele estabeleça o seu governo pleno sobre nossas vidas, onde não mais haverá choro, dolo e ranger de dentes, discórdia, difamação, luxúria e tantas outras coisas, mas haverá a oportunidade de estar na presença desse Deus vivo, se alegrar, se regozijar, e aonde haverá somente paz e alegria, na presença do Deus vivo. E se você reconhece isso, esta palavra, amados, e se você se arrepender, a palavra de Deus, essa poderosa palavra, não a Bíblia, a palavra de Deus, não este livro, a palavra que está inserida nesse livro, tem poder para mudar a tua história de vida e fazer com que você seja salvo e tenha a salvação em Cristo Jesus. Essa palavra, amados, eu declaro na autoridade do nome sobre todos os nomes, Jesus Cristo, e que na sua vida, na sua história de vida, haja paz e esperança de estar na presença de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família.